Meus amigos, hora de falarmos um pouco sobre alguns aspectos de ação de investigação de paternidade, alimentos gravídicos, obrigação ou não por exemplo, a realização de exame DNA de uma criança recém-nascida, cujo pai ou suposto pai não assume, não admite a paternidade. Pois bem, uma coincidência interessante, nos últimos dias, nos vieram duas consultas, duas grávidas de pontos diferentes do estado da Bahia, nos submeteram uma questão muito parecida. As duas estão vivenciando situações muito parecidas. Vamos pegar aqui como exemplo a situação de uma delas. Esta grávida, uma dessas grávidas, nos procura e nos relata o seguinte: está grávida, aí de 5 meses, uma gravidez de 5 meses, mas o suposto pai, aquele que ela atribui a paternidade do seu filho, do bebê, ainda, obviamente, com 5 meses, um feto, esse suposto pai não aceita, não reconhece essa paternidade por enquanto e já está dizendo que assim que o recém-nascido vier à luz para o mundo, que ele irá irá entrar com uma ação para a realização de um exame de DNA. Também ela nos relata pior, que o indivíduo a quem ela atribui a paternidade do filho que ela carrega no ventre está proibindo-a de qualquer maneira de falar para as pessoas, para os familiares, para a comunidade, que ele é o suposto pai dessa criança que virá ao mundo em uns 4 meses. Então ela pergunta: doutor, ele pode me proibir, o pai da criança que eu carrego no ventre pode proibir que eu, seja agora na gravidez, ou seja depois que dar à luz, ele pode me proibir de dizer que ele é o pai? Porque ele está dizendo que me processará se eu falar que ele é o pai. E eu esclareci a ela: olha, a princípio ele não pode te proibir de nada. Principalmente se você está segura de que a paternidade é deste cidadão, você pode sim, eventualmente, não esconder. E, portanto, se perguntado ou se tiver vontade de dizer que ele é o pai, você pode atribuir esta paternidade. Outra pergunta que ela me fez: ora, ele quer realizar o exame de DNA quando a criança nascer. Ele tem esse direito? E eu também disse a ela: a princípio tem. Quando a criança nascer, ele poderá ajuizar uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, e um dos procedimentos que se realiza dentro dessa ação de investigação de paternidade é aí o requerimento de que seja feito um exame de DNA, a comparação do material genético do suposto pai e da criança para verificar se de fato ele é o pai. E disse a ela: olha, em relação a essa ameaça que ele fez, que a processará pedindo uma indenização se ela afirmar que o filho é dele, eu disse: olha, há casos nos tribunais em que alguns supostos pais entram com alguma ação realmente em algum momento contra a gestante, a parturiente, a mãe, a genitora, quando se confirma lá na frente de que a paternidade não é dele, ele entra com uma ação. E em algumas situações, de fato, uma decisão aqui e acolá, o judiciário tem, quando vê que houve má-fé, quando o judiciário recebe ali comprovação, prova de que a mulher sabia que o filho não era do homem e disse a todos que o filho era dele. Se houve má-fé, quando comprovada a má-fé dela, seja para expor a figura dele, seja com objetivo de financeiro, econômico, comprovada a má-fé, algumas decisões judiciais têm determinado que a mulher indenize, a gestante indenize, então, o suposto pai. Agora, esta má-fé é de difícil comprovação. E se não comprovada a má-fé da genitora, essa ação, provavelmente, ela acabará sem que seja a genitora obrigada a indenizar o suposto pai. Bom, então, em resumo, ele não pode, a princípio, proibi-la de afirmar que ele é o pai. Ela também não pode
se esquivar de que, eventualmente, mais à frente, seja feito o exame de DNA, e eu ainda alertei por fim. Já agora, a depender de um elemento ou outro, você, inclusive, durante a gestação, pode requerer, entrar com uma ação judicial, pleiteando que o juízo determine que ele lhe pague alimentos gravídicos, que é uma verba, que é uma, vamos dizer assim, meios, é o pagamento de uma pensão mensal, vamos dizer assim, para ajudá-la a custear os gastos da gravidez. Principalmente em alguns casos, onde a grávida tem uma complicação aqui e acolá, desenvolve uma alergia aqui e acolá, precisa fazer exames mais detalhados, a depender de uma gravidez de mais ou menos risco. Então são uns aspectos bem interessantes que, por coincidência, essa semana nos foram submetidos por duas grávidas de pontos diferentes da Bahia. Então essa é a dica de hoje.